Olá, pessoal, boa noite. Hoje estão ligeiros, hein? Ou eu que tô lenta, né? Ou eu que tô lenta. Sexta-feira. Isso aí, vamos lá, gente. Olha, tem informações fresquinhas para vocês. Vocês tiveram aula já? Boa noite. Vocês tiveram aula com quem a primeira aula da noite de hoje? Com a Lilian. Ela já conversou das provas com vocês? Ainda não? Ah, então vou deixar ela conversar. A gente teve uma reunião hoje à tarde. E aí já tá acertado, a primeira prova já tá acertada, tá, gente? O que que estamos aguardando? Não, falou que a reunião teve um probleminha. Um probleminha ela, não na reunião, ela teve um probleminha. Não, 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 entendeu? Não na reunião. Teve um probleminha com uma questão dela. Com a minha questão já tá tudo certo. Não com a questão dela, né? Na minha disciplina eu já deixei tudo certo, tá? O nosso calendário de prova, ele está aguardando aprovação da direção geral, tá? Mas já foi passado. Então, provavelmente, realmente seja a última semana de maio, tá? Provavelmente. E aí, os professores já começaram a ver quais são as disciplinas que eles vão cobrar na primeira prova, tá? Então, eu já vou contar para vocês como é que vai ser a minha prova, tá? Porque o meu eu já deixei finalizado já com o pessoal da TI. Jesus, não vou, fica tranquila. Na primeira prova, o que que eu vou fazer, gente? Na primeira prova, como teve um monte de gente que não conseguiu assistir a aula, que teve problema, né? Como teve esse monte de inconvenientes iniciais, eu vou cobrar só até a unidade 6, tá? Ai, professora, e a segunda? A segunda a gente fala depois que a gente fizer a primeira, tá? Deixa o calendário ser aprovado. O calendário sendo aprovado, vai ter aí um espaço entre P1 e P2, então vai dar para acertar tudo. Mas na primeira prova, na minha primeira prova, vai ser da unidade 1 até a unidade 6, tá? Vai ser realmente uma prova com 10 questões e as 10 questões vão ser de múltipla escolha, tá? São 10 questões de múltipla escolha. Professora, tem no caderno, ainda dá para. Então tá tranquilo. Sim, tem no caderno, tem na apostila, tá tudo tranquilo, né? Isso aí, de 1 até a unidade 6 eu vou cobrar. Por quê? Porque aí fica mais certinho, que a 7 a gente teve a explicação depois, né? Então, isso, da 1 a 6, tá? Comigo vai ficar tudo certo, ok? Porque aí dá tempo depois da pessoa assistir com calma a aula, dá tempo dela estudar, porque o que eu vou cobrar é também o que está na apostila, então, calma, dá para todo mundo, eu não atropelo ninguém, tá? Vai ser uma prova com 10 questões, só que dessa unidade de 1 a 6, eu tô finalizando as questões. Então, de 1 a 6, eu tirei 60 questões. Da unidade de 1 a 6, eu tirei 60 questões. E essas 60 questões estão sendo jogadas no programa. Quando elas foram jogadas no programa, eles fazem aquele negócio lá de randomização, sabe? Ou seja, o sistema descobre lá qual que é a questão, quais são as 10 das 60 que a Cris vai fazer, quais são as 10 que vai ser a Lidiane, quais as 10 vão ser o Thiago, beleza, né?
Então, a prova de vocês não vai ser igualzinho. Ele mistura tanto as questões quanto a ordem da resposta. Então, mistura as alternativas. Então, não igualzinho a prova ninguém vai fazer. Só que como é que vai funcionar? Você vai fazer a prova e vai ter uma prova da prova. O nome já se chama prova por conta disso, né? Você vai fazer ela no computador ou no celular, onde você quiser fazer, onde você conseguir fazer. Vai ter a semana lá, uma semana, você entra para resolver no dia e na hora que você puder, e você vai ter 120 minutos para fazer as 10 questões. Então, é muito tranquilo. Ai, professora, minha conexão estava devagar, estava lento, demorava para trocar. Gente, são 120 minutos. Por que 120 minutos? Porque numa prova presencial, vocês têm 2 aulas para fazer a prova, ou seja, 2 horas para fazer a prova, ou seja, 120 minutos. Vai ser o mesmo tempo da presencial, para não achar que alguém está sendo pressionado. Você tem o mesmo tempo da prova presencial, tá? O mesmo tempo, 10 questões, tá? Terminei, apertei lá que entregou, beleza, já sai a nota na hora. A nota vai sair na hora, você já vai saber quando você tirou na sua prova. E para o seu e-mail vai a cópia da prova, tá? Então vai as questões que você fez, o que você respondeu, quais você acertou, a sua nota que você tirou, tudo. Vai uma cópia da prova que você fez para o seu e-mail. Então, quando você entrar para fazer a prova, você já faz a prova, já sabe a nota e já tá com a revisão feita, porque já tá com a prova na mão, a cópia da prova na mão, tá bom? Então, vai ficar muito melhor do que eu estava pensando que ficaria. Tô sendo muito... a Cris está escrevendo aqui assim, gente, legal, já sofre ou não de vez? Pois é, já chora ou sai comemorando na hora, sabe? Já resolve logo, ninguém vai dormir tenso, ai, vou esperar o professor corrigir. Não, finalizou, a resposta já sai na hora, tu já vai saber. Beleza, já sabe o que aconteceu. E aí, se você não foi bem, você já sabe que você tem que estudar mais para o P2, né? Ai, professora, mas aí já é logo em seguida? Não, vai ter uma semaninha ali. Para quê? Para tu estudar, criança. Para tu estudar. Professora, não tive tempo, me ferrei. Não tem problema, agora você consegue estudar. Tá? Aí tem um tempinho para você estudar, aí depois a gente conversa da P2. Então vai dar tempo de todo mundo resolver tudo, tá? Tô só avisando porque ainda são muitas incertezas, né? Eu tô numa semana que a incerteza tá me incomodando, né? Então, como a incerteza então, eu falei a P1, a P2 a gente conversa depois, Cris. Calma. Calma, calma. Tá? Vamos falar primeiro da P1. A P1 é isso aí, a P2 a gente vê depois, ok? Vamos ver, eu tô ainda com vocês, né? Eu tô na unidade 9, vamos ver até onde eu chego. Calma aí, garoto, calma. Vou terminar a unidade 9 hoje, a semana que vem a gente chega na 10 e vamos indo, né? Vamos ver o que a gente consegue resolver, tá bom? Então vamos lá. Mais tranquilos, né? Todo mundo sossegado, ninguém vai morrer. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. E o que ficou de atraso, né? A gente depois vai ter que correr atrás. Mas isso daí, gente, não é a gente, não é o mundo, pelo visto. Então. Oi, Paulo. Olha, o Paulo ele é tão educado, gente. Ele fala oi, boa noite, bom final de semana. Ele é um cara muito educado. Aí eu fico pensando, ele é um cara bem educado, é verdade. Eu te conheço, né, Paulo? Eu vi que você é um cara que é assíduo, que está sempre na aula. Mas será que ele faz isso só para ganhar presença? Ou será que ele assiste a aula toda, Paulo? Olha, eu tô te difamando na tua cara. Que coisa, né, Paulo? Eu sinto saudade da sala. Eu sinto saudade da sala, de verdade. Aí eu fico enchendo o saco. Gente, eu não tenho quem encher o saco. Olha que coisa chata. Não é, Marcos? Tu não acha? Fala, Marcos, tu não acha?
A hora que ele faz isso, eu fico, será que ele já está me dando um bom final de semana, que é para eu ver que ele continua educado, mas que ele vai dar um pinote? Senai. Eu tô brincando, Paulo, pelo amor de Deus, dessa vida chata que a gente tá levando, vamos brincar, né? E eu tô brincando contigo porque eu sei que você é um cara bem educado. Mas é engraçado, né? Vamos pensar. Eu fico pensando o que será que está acontecendo, porque eu tô tão longe, eu gosto de ficar olhando tanto para vocês, né? Vamos sorrir, povo. Pois é, né? Gente, vamos sorrir. Isso aí. Vamos, porque não tem o que fazer. Vamos sorrir, que o negócio tá estranho, então vamos lá, né? Bora. Vamos continuar a falar das doencinhas lá do sangue? Sangue, esse negócio chato que eu não gosto muito, né? Vamos falar agora de hemofilia. Vocês lembram que nas primeiras aulas eu contei para vocês que a gente tinha uma célula que ajudava a formar os coágulos e que o nome dessa célula era plaqueta? Eu contei isso para vocês, né? Mas eu também contei que a gente tinha umas proteínas que iam se juntando para formar o coágulo junto com as plaquetas. Que essas proteínas formavam uma redinha, tá? Quem são essas proteínas? São os fatores de coagulação. Eu coloquei aqui um negócio muito simplificado, porque se você tentar jogar no Google cascata de coagulação, é um negócio que as pessoas correm no mundo. E eu também corri até eu conseguir entender um monte de reação química que assim, ó, tá tudo inativo essas proteínas estão todas no seu sangue lá, todas no seu plasma, que é a parte líquida do sangue, mas elas estão todas inativas, todas. Quando você se corta, que o colágeno é exposto, um fator é ativado. Eles ganham o número de 1 a 13, fator 1, fator 2, até fator 13. Quando tem o contato, a exposição do colágeno, um desses fatores é ativado. Aí um vai ativando o outro, que 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 vai ativando o outro. Eles têm duas vias, é um monte de reação química. Não faz sentido eu ficar explicando isso aqui para vocês, tá? Mas é para vocês entenderem que toda vez que faltar um desses fatores, eu não vou conseguir formar a fibrina. O que é fibrina? É uma rede que serve para grudar a célula vermelha e as plaquetas para tampar o vaso que foi estourado. Então, assim, rompi o vaso, vai ficar sangrando? Não. A gente sangra um tempo e para. A não ser, óbvio, que seja um sangue profundo que você precise ir para o hospital para pontear. Mas se você está na sua casa, você se corta. Se você ficar apertando, rapidinho coagula. Por que rapidinho coagula? Porque eu ajudo a espalhar o fator de contato desses fatores de coagulação. Eu ajudo a espalhar aquilo. E aí uma proteína vai ativando a outra, vai desencadeando uma cascata de reações até formar uma rede que tem essa fibrina, que é formada por essas proteínas, mais a hemácia e mais a plaqueta. Aí isso tampa o vaso e para de sangrar. Isso é o que acontece com a gente, né? Se você cai, se rala, começa a sangrar, vai sangrar até a morte? Não. Por quê? Porque foi superficial, mas está saindo sangue. Por que parou depois? Porque você rapidamente conseguiu formar um tampão e fechar a veia que tinha sido exposta ou o capilar que tinha sido lesionado. Então, é assim que funciona a cascata de coagulação. Então, para isso tudo funcionar, ou seja, para eu formar o coágulo, eu preciso de todas essas proteínas, né? Porque se eu não tiver essas proteínas todas, eu não vou conseguir chegar aqui no finalzinho, que é a formação da rede de fibrina. Quando a pessoa tem deficiência de um fator de coagulação, mais especificamente, né, o 8 e o 9, mas quando falta o fator de coagulação, ela tem uma doença que se chama hemofilia. Como assim, professora? Falta? Sim, ela não produz esse fator de coagulação. Esses fatores de coagulação eles são produzidos pelo nosso fígado,
tá? Então, você nasceu com deficiência na produção de um fator de coagulação. Então, você sangra. Sangra assim, do nada? Não, não é do nada. Depende. Se faltar muito, você sangra do nada. Porque assim, enquanto o sangue está dentro do vaso, não tem problema. Cortou, sangra até morrer. Se não tiver nada de fator de coagulação, se tiver realmente faltando tudo, sangra até morrer. E como é que essas pessoas vivem, professora? A gente hoje em dia consegue tratar. Hoje em dia, eu trato essas pessoas com uma injeçãozinha do fator de coagulação que ela tem deficiente. Então, as pessoas que têm hemofilia, elas vão num hematologista, elas já sabiam que podiam ter hemofilia porque alguém da família tinha, né, uma deficiência hereditária. Então, quando começa a aparecer os primeiros sintomas, as mães já ficam espertas, né? E aí, quando chega no médico que faz os exames, que acaba percebendo, né? O que o médico faz, já vê o quanto falta do fator de coagulação e ela fica com o fator de coagulação lá na casa dela. Se um dia a criança cai, corre, se machuca, se corta, teve um acidente, já na hora ela dá a injeçãozinha subcutânea, igual insulina, tá? Para quê? Para que aquela criança não sangre demais. Nossa, professora, então é sério? Muito, muito sério, tá? Então, vai acontecendo o quê? Vai tendo sangramento espontâneo na pessoa. Mas não é só se machucar? É. Mas, por exemplo, se eu bater aqui em mim, não acontece nada. Se eu fizesse isso no hemofílico, se rompesse, ele ia ficar com um roxão aqui. O que mais? A minha articulação. Criança que tem hemofilia severa não consegue correr, porque de correr ele pode romper algum vasinho na articulação. Ele vai ficar com a articulação cheia de sangue. Sabe que vai ter? Dor. Ele não vai aguentar de dor. Sim, é mais ou menos isso. Vive em bolha. Não é uma situação muito fácil, não. Hoje tá bom, né? Porque com a história da farmácia trabalhando com biotecnologia, que é a biologia molecular, que são essas coisas que vocês têm acompanhado, isso tem sido a bola da vez, né? Mas a farmácia, a indústria farmacêutica já trabalha com esse tipo de tecnologia faz muito tempo. Eles trabalham produzindo substâncias que são muito próximas das produzidas pelo corpo. E aí que eu consigo injetar nas pessoas como se fosse insulina. Assim como eu injeto insulina num diabético, eu injeto fator de coagulação no hemofílico. Mas antigamente, os hemofílicos, antes disso acontecer na indústria farmacêutica, as pessoas precisavam tomar bolsas de sangue. Então, como é que tratava a hemofilia? Dando suplemento para a pessoa. Por que suplemento? Porque se ela perdia muito sangue, ela tinha ferro baixo, ela tinha ácido fólico baixo, ela tinha vitamina B12 baixo. Por quê? Né? Então, o que a gente fazia? Dava suplemento porque ela perdia muito sangue, então eu precisava estimular a formar sangue e ela não ter um problema de faltar oxigênio, tá? E também transfundia, quando a perda era muito grande, transfundia. De uns anos para cá, uns bons anos para cá, mais de 30 anos já, uns 25 anos, acho. Uns 25, 28 anos, que esse tipo de tecnologia é utilizada na indústria farmacêutica para o preparo de medicamentos que substituem ou que fazem a função de enzimas ou de hormônios ou de proteínas que são produzidas pelo corpo humano. Tá? Então, hoje, graças a Deus, a gente já consegue tratar, tá? Aí, olha só que dó. Como é que vai acontecendo? Eu falo que dó porque eu tenho muita dó de quem tem hemofilia. É muito sofrido, sabe? Tem 3 tipos, né? Tem a ligeira, tem a moderada e tem a grave. O que é a hemofilia ligeira?
ou moderada. A pessoa, quando ela começa, a criança, quando ela começa a se movimentar, a gente começa a perceber que tudo ela sangra e fica roxo. Né? Quando ela começa a correr, é o que eu falei para vocês. A gente começa a perceber que ela sente dor, ela vai ficando com as articulações inchadas. Por quê? Porque o trauma da articulação faz com que rompa os menores vasos. Então, começa a aparecer os primeiros sintomas. Agora, já quando ela é grave, já aparece no bebezinho. Por quê? Porque rompe, eu tenho sangramento pelo nariz e várias manchas pelo roxa, várias manchas roxas pelo corpo, porque o bebê vive se esbarrando, se batendo, né? Então, já nos primeiros meses de vida, a gente consegue perceber quando é um caso de hemofilia grave, tá? Agora, como é que se faz, ou melhor, quando que eu vou fazer os exames que são diagnósticos de hemofilia, tá? Primeiro, se o pai for hemofílico, tá? Segundo, se a criança tiver sintomas que possam ser sugestivos de hemofilia. E terceiro, como eu disse para vocês, em famílias, né, de hemofílicos, todo descendente herda o gene. Se é em grande quantidade ou em pequena quantidade, são outros 500. Existe chance de eu ser portador e não desenvolver a doença? Existe. Mas, geneticamente, você tem. Você tem. Como assim, professora? Olha só. Em estudos feitos lá, quando começou a estudar isso, essa doença, percebeu-se que a grande maioria dos pacientes hemofílicos são homens. Eu mesma, trabalhando em laboratório, trabalhando em hospital, eu só conheci hemofílico homem. Aliás, na minha época, né, como não tem muito, como eu falei que é recente, né, a criação dos fatores de coagulação pela farmácia, eu estudava com um menino que era hemofílico, que tomava sangue, então ele era politransfundido, né? Toda vez que ele entrava em crise, ele tomava sangue, e por conta disso, na época que surgiu a AIDS, ele pegou HIV em transfusão. Ele pegou HIV em transfusão. Era moleque, não se fazia teste de HIV, até porque era o início da doença. Hoje em dia a gente sabe, então, e ele morreu, adolescente. Pegou HIV em tratamento da doença que ele tinha, que era hemofilia. Tá? Então, assim, hoje em dia é muito seguro doar sangue, né? Antigamente você ficava à mercê, mas se não tinha, não existia a chance de você tratar de outra forma. Ou era isso ou sangrava até morrer. Então, era isso, né? E aí, deu no que deu, tá? Bom, vamos lá. Então, isso aqui é genético, ninguém precisa decorar, nem saber, que eu não vou ensinar genética para vocês, mas é só para vocês terem uma visualização. Isso, é uma doença de caráter genético, é isso aí. O pai, na verdade, ele pode ser portador, tá? Olha lá, pai é portador e a mãe não. Então, o pai, ele é portador, tá? A mãe não. Quando eu fizer o cruzamento genético, vocês vão ver que tem 50% de chance dos filhos serem normais e 50% de chance deles serem portadores também. Eles não são hemofílicos, eles herdam características de hemofílicos, genéticas para hemofilia, mas eles não são portadores de hemofilia. Agora, quando eu tenho um homem e uma mulher, ou seja, os dois portadores, aí, isso aqui, para quem gosta de genética, entra o Mendel na história, a lei de Mendel, e eu vou ter 25% só de chance, 1/4% de chance de criança ser normal, 50% de chance da criança nascer
portadora, mais 25% de chance da criança ser doente, tá? Então, a chance da criança ser doente significa que precisa ter vindo do pai e da mãe, tá? Precisa ter vindo do pai e da mãe, ok? Então, é mais provável a ocorrência em homens do que em mulheres. Normalmente, mulher não tem sintoma, tá? A mulher tem que ser filha de 2 hemofílicos para realmente ter a doença. Então, é muito raro, até porque se tu é hemofílica, tu não vai querer ter filho com outro hemofílico, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Sabe o que é? Se tu é hemofílico, tu não vai buscar um outro hemofílico, né, gente? A não ser que vocês tenham se conhecido, como aqueles filmes que passam, que vai fazer um tratamento, esqueci o nome agora. Teve um filme aí que não faz muito tempo que eu assisti, não faz muito tempo, deve fazer uns 2 ou 3 anos, tá? Que eu assisti na Netflix, que era de uma menina que tinha uma doença rara, que não podia chegar perto do menino. Olha lá, 5 passos de você. Aí, assisti no Netflix, alguém assistiu também. Isso aí, que a menina tinha uma doença rara que não podia chegar perto do menino. Aí no hospital eles se conhecem, aí de repente eles querem namorar. Não pode chegar um perto. Você precisa ser muito teba, né, para isso. Então, hemofílico não vai querer ter filho com hemofílico, né, sabendo das consequências. Mas pode acontecer. Sinais e sintomas. Fica com hemorragia dentro do músculo, hemorragia embaixo da pele após trauma, ou então espontânea. Tem muito sangramento nasal, perde sangue pela urina, isso se chama hematura, a perda de sangue pela urina, hemorragia nas articulações, e a pessoa fica com joelhão, com cotovelão, fica com muita dor, tá? Fica um joelhudinho, quase que um joelho ambulante. Não tem problema, Paulo, tadinho, agora ele vai ficar. Paulo, eu estava brincando, ó, caiu a internet, ele tá falando que ele já ligou o celular, bonitinho, eu só te enchi o saco, Paulo, fica sossegado, tá? É só porque hoje é sexta, entendeu? Tô tentando me animar, fica tranquilo, você é educado demais para eu ficar te enchendo o saco, né? Pois é, durante o ciclo, estão me perguntando aqui, professor, e durante o ciclo menstrual é praticamente a morte, é muito complicado. Durante o ciclo menstrual, para uma mulher, é complicadíssimo. Injeção, certa. Sem injeção, você morre sangrando, é complicado. Apesar de que essa história é assim, ó. A gente fica menstruado, você sabe, normal. Olha, eu já contando tudo que eu sei da vida. Vocês sabem que o volume menstrual de uma mulher por ciclo é por volta de 50 ml? Dá para acreditar? A gente troca de absorvente várias vezes e você menstrua só 50 ml. Quem menstrua mais que aquilo é porque tem alguma. Só isso, gente. Só isso, pois é, só 50 ml. Eu achei, quando isso me contaram, eu falei, gente, mentira. Ó, igual tá falando aqui para mim. Não, professora, não mesmo. Verdade, a gente menstrua só 50 ml. É um absurdo, cara, 50 ml é um copinho. Uma dor da bexiga. É, né, professora? Hã? 50 ml por dia, né? Tu sabe que isso é que é considerado normal. Cara, é um absurdo. O dia que eu tive isso, que eu vi isso, né, em aula, eu falei, meu, foi homem que escreveu essa jossa, não foi mulher. Não é, imagina, suja tua roupa se tu não trocar, pelo amor de Deus, isso não é verdade, é verdade. Isso é o valor considerado normal, entre 50 e 75 ml. Cara, é muito mais que isso. Eu falo que são 3 litros, mas é mentira, tá, gente? Então, toda vez. Por que eu entrei nessa história da menstruação? Porque mulher hemofílica, cara, toda menstruação é um parto, né? Toda menstruação é um parto, bem complicado, tá? Como é que faz o tratamento desses caras? Dando injeção do fator de coagulação, tá? Então, a gente vai injetando fator de coagulação na pessoa e vai ficando tudo certo. Alguma dúvida de hemofilia? Não?
Então, eu vou falar um negócio que eu gosto também, que chama leucemia. Tudo que é trágico é legal de estudar, vocês já perceberam? Tudo que é doença terrível é curioso de estudar. E tem que ter um motivo para ela ser terrível, né? Pensa lá na sua medula óssea, que todos os dias produz 50 trilhões de células. Todos os dias, a sua medula óssea produz 50 trilhões de células. Assim como todos os dias o seu corpo destrói, o seu baço destrói 50 trilhões de células para ter o equilíbrio, lembra? Então, pensa que para eu produzir essas células, elas são produzidas e são imaturas. E aí elas vão se duplicando, 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 duplicando e vai dando origem a novas células, né? Multiplicação celular, quando se é que vocês lembram que vocês estudaram no ensino médio, se chama mitose, né? A célula fabrica uma outra célula igualzinha a ela, vai se duplicando. A célula, quando ela está se duplicando, ela precisa duplicar o conteúdo nuclear dela, né? Para dar origem a duas células, claro. E o conteúdo nuclear dela é o material genético, né? Então, ó, tem alguém contando assim, Caio, primeiro módulo. Então, seu Caio falou isso. Então, todo mundo sabe como é que acontece a produção celular. Perfeito. Agora, pensa que na hora que elas estiverem se duplicando, tem uma troquinha lá de um aminoácido com outro. Tem uma troquinha lá numa perninha de um cromossomo. Isso se chama mutação genética. Quando a célula, quando está se multiplicando, sofre uma mutação, a partir desse momento, ela não vira uma célula normal, só uma célula tortinha. Ela vira uma célula superpoderosa. Como assim uma célula superpoderosa? Ela ganha poderes que antes ela não tinha. Quando ela sofre essa mutação genética, ela ganha o poder de se multiplicar muito mais rápido do que antes. Muito mais rápido. Ela ganha o poder de não conseguir mais ser destruída. Ela vira imortal. Ninguém mais consegue destruir aquela célula. Órgão nenhum cata aquela célula para destruir. Ninguém mais. Acabou. Tá? E... Nossa, eu tava com a palavra na boca, fugiu. Ela se multiplica mais rápido. Ela não é mais... Ela se multiplica muito mais rápido. Ela não é mais destruída. E ela não tem mais a função dela. Porque a função dela existia porque ela tinha uma informação genética. A hora que eu troco essa informação genética, opa, ela para de funcionar. Então, presta atenção no problema. Isso que eu falei agora, da célula sofrer uma alteração e virar uma célula superpoderosa, se chama processo clonal. O que é uma célula clonal? Eu vou produzir uma célula igualzinha a ela, igualzinha a ela, igualzinha a ela, que não se diferencia mais, ou seja, que não sofre mais maturação nenhuma, que não vai prestar para nada, que vai se multiplicar muito mais rápido, que não vai poder ser destruída e que não vai ter função nenhuma. Isso é uma célula cancerígena. Tá? Por isso que as pessoas que têm câncer, o câncer muitas vezes cresce muito mais rápido. Muito rápido. Por quê? Porque ela ganha esse poder. Agora, pensa tudo isso dentro de uma medula. Pensa só. A célula multiplica muito mais rápido, a célula não pode mais ser destruída e ela não tem função. Só que isso acontece na sua célula branca chamada leucócito. Sabe o que aconteceu? Você se ferrou. Você se ferrou. Porque onde eu tinha uma célula daqui, algumas horas eu tenho milhares delas, elas estão circulando no seu sangue, ela não tem função nenhuma, o teu sangue está com uma célula que não tem função nenhuma. Ah, e que tu não vai conseguir destruir. E aí dá todo o problema da doença. Tá? O problema sério da doença. Tá? Tem toda a sintomatologia e o quão agressiva ela é. Primeira coisa, qual é a causa da leucemia? Gente, ninguém sabe. A gente sabe que algumas pessoas, quando são expostas a algumas situações, podem desenvolver o câncer.
Outra coisa que a gente sabe, que câncer é uma doença que precisa da ativação de um oncogene. Ou seja, a pessoa que tem câncer tem genética para ter câncer. Aí você fala, professora, isso aí não é verdade. Eu conheço uma pessoa que ninguém da família dela tinha e ela teve. Isso pode acontecer? Eu acho que pode ser que ninguém sabia que ela tinha essa herança genética. Pode ser uma coisa muito distante, tá? Mas tem. Ó, vamos lá. A Sabrina fez uma pergunta que é importantíssima, porque isso é um conceito muito errado da doença. Olha só. A anemia num estágio já grave tem alguma coisa a ver com a leucemia ou não? Anemia é doença de célula vermelha. Leucemia é doença de célula branca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Mas as pessoas antigamente falavam assim, nossa, tá com anemia, tem que tratar logo, senão vai ficar com leucemia. Isso não é verdade. O que é verdade? O que é verdade é que quando a pessoa fica leucêmica, tem leucemia, ela acaba adquirindo uma anemia. Mas uma não tem nada a ver com a outra. A leucemia não tem nada a ver com a anemia. A leucemia é câncer, a anemia não. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse termo, leucemia, é o câncer, né? Uma neoplasia maligna que acontece aonde? Só lá na medula óssea, dentro do seu osso, lá onde é formada a célula sanguínea. E aí o que acontece? Sabe, os leucócitos vão se multiplicar muito desordenado. Porque eu não falei que é muito rápido a multiplicação? Pensa, lá na tua medula eu tinha que ter espaço para produzir célula branca, célula vermelha e a plaqueta. Só que a célula branca, que é o leucócito, se multiplica muito rápido. O que acontece? Você diminui a produção de plaqueta, diminui a produção de hemácia. Como consequência, se o leucócito que está multiplicando não tem função, qual é o seu sintoma? Infecção. Você não tem célula de defesa, você pode pegar qualquer infecção. Se a medula não estica, a medula está lá dentro do osso, gente. Vocês sabem que o osso é rígido, vocês sabem disso. Então, o que acontece? Se está cheio de leucócito, está faltando o quê? Hemácia. Se está faltando hemácia, diminui a oxigenação do corpo, você tem o quê? Anemia. E se está cheio de leucócito, diminuiu plaqueta, você tem o quê? Sangramento, tendência a sangramento. Tá? Essa é a relação anemia com leucemia. É só isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Leucemia é câncer, anemia não. Tá bom? Meu tempo estoura e eu viajo, então eu vou cortar, porque senão vai cair. A gente volta às 9h20, tá, gente? Eu viajo. Se deixar, a gente sai daqui amanhã. Beijo, até daqui a pouco.